Vamos lá. Mais uma perguntinha. Tá gostoso, né? Você já comeu essa cereja fake? Essa cereja de chuchu? É, de chuchu. Olha só. A pessoa diz assim, Ana, eu tenho claustrofobia. Desencadeou de adulta. Conversando com os meus irmãos, fiquei sabendo que também tem. O que pode ter por trás dessa claustrofobia? Sabe que na constelação, Déia, seu olhar é um tema que eu nunca constelei, tá? Nunca vi, assim, já constelei raiva, medos, claustrofobia, não. Mas vem de uma memória, né? Algo que aconteceu que o nosso inconsciente deu um significado para aquilo. Pode ter acontecido mesmo ou não, né? Por exemplo, às vezes tem pessoas que têm isso com a água, que nem você que já falou que tem com a água, né? Você pode ter uma memória com a água da barriga da sua mãe na hora do parto, né? De ter sufocado, de ter entrado água. Você pode ter na banheira, uma criança, algo que às vezes a mãe não dá importância, mas algo que aconteceu. Então, fica a memória, o inconsciente fala, ó, vida, né? Ó, você pode morrer. Então, assim, eu posso ter uma experiência de quase morte numa banheira, numa praia, e aquilo ali me gera um medo enorme de água. Essa memória pode ser nessa vida, nesses acontecimentos, pode ser uma memória sistêmica. Isso não aconteceu comigo, mas aconteceu com a minha bisavó, sei lá, foi jogada do navio, caiu do navio, se é de água, né? Porque eu não sei. Às vezes ambientes fechados, também, né? Quando eu me sinto, assim, parece que vai me faltar o ar, né? A claustrofobia, por exemplo, eu sou claustrofóbica não somente de água, a água eu tenho medo e respeito da água, mas analisando eu penso que é a mesma sensação. Se eu tô embaixo do chuveiro, às vezes depende de como eu tô lavando o cabelo, e eu sinto que a água tá caindo no meu nariz, eu preciso botar a cabeça pra fora, porque eu tenho a sensação de que eu vou me afogar no chuveiro, tá? Parece ridículo, mas é isso que eu sinto. Não é ridículo. E dentro de algo muito apertado, como, né, eu tava nesse curso lá em Alto Paraíso, do EIGRE, e a gente fez uma dinâmica que foi dentro de uma gruta. A gruta tinha uma porta pequena como um iglu, imagina um iglu. A portinha é pequena e ele é um pouquinho maior, mas parecia um útero de mãe, assim, todo mundo lá dentro, velas acesas, meditação, lindo. E eu deitada perto da porta, com a porta aberta, e respirando do lado de fora, porque parecia que eu ia sufocar lá dentro com todas aquelas pessoas num lugar pequeno, sabe? Começou a me dar um pânico, assim. Então, são sensações de que algo vai acontecer, que vai faltar ar para você respirar, né? Nas cobertas, embaixo das cobertas, nem pensar, é o nariz de fora, sempre. Então, essa sensação de sufocamento, e também pode vir ainda da barriga da mãe, né? Sufocamento na hora do parto. Pode vir o cordão umbilical. Cordão enrolado no pescoço, né? Então pode vir essas memórias. Agora, como que eu olho para essas memórias, né, Déia? Porque assim, hoje já tem diversas técnicas que a gente pode conversar com esse inconsciente. O que será que tem lá no inconsciente, né? E o interessante dela, quando ela fala que os irmãos também têm, olha que interessante isso, né? Será que não é algo sistêmico? Eu não posso afirmar aqui sem estar numa constelação, mas muitas vezes é algo que aconteceu no sistema e que a gente traz memórias. Qual é a descendência deles, né? O Holocausto, por exemplo, né? Onde foram todos agrupados dentro de uma câmara de gás, onde morreram sufocados ali com gás. Enfim. Aqui no sul, muitos descendentes de alemães vieram de navios também, tem problema com água. Lugar fechado, às vezes veio lá no fundo do navio, espremido. Né? Dentro de casa. Diversas coisas. Memórias que a gente pode olhar através de uma PNL, um atendimento com PNL. Podemos olhar com atendimento de hipnose. E sim, total, podemos olhar para vidas passadas ou para memórias ou o que tem por trás disso numa constelação familiar. O renascimento também. Renascimento é maravilhoso. Nossa, renascimento. Uma vez eu fiz um renascimento, gente, falando de memórias, o quanto isso alivia não só a parte física, a sensação física, mas a sensação de comportamento que eu estou vivendo. Eu fiz um renascimento e esse renascimento eu fui numa vida passada onde eu tinha sido enforcada. Na verdade, enforcado, porque eu via bem certinho nessa respiração do renascimento um homem sendo enforcado, muito, muito antigo, ele tinha sido capturado pela corte e a sensação de que, e realmente, ele
Ele falou, ele roubou, ele fez, né? Mas era eu, então eu tinha esse sentimento daqui travado, né? E o que eu percebia? Nesse renascimento, o condutor ali foi muito magnífico. Ele falou, ó, abandona essa vida. Deixa esse corpo, porque uma pessoa que ela morta enforcada, ela morre na não aceitação. Ela morre discordando de tudo aquilo. Achando injusto, né? Achando injusto. E é isso que prende ela àquela vida. Quando ela não aceita o ato que está acontecendo com ela, né? Então ele fala, abandona esse corpo, você está numa nova vida, deixa. E foi tão difícil abandonar aquele corpo e cada vez ia enforcando mais. Foi difícil e ele dizia, é só um corpo, é só uma matéria, a sua alma está aqui, você está livre agora. E gente, mudou sim a minha fala, a minha expressão e também o que eu fazia antes, olha que interessante. E é até legal porque tem diversas pessoas que fazem isso, você já viu? É assim, ó, eu não consigo confirmar algo sem ter uma prova real, do tipo assim, ó, então uma vez eu conversei com a Andréia, né, Andréia? Não é que a gente estava conversando, mas peraí, a pessoa não perguntou. Ela não está dizendo que você está mentindo. Ela não está duvidando ela de tá você. Duvidando, né? Daí eu falo uma coisa, eu falava assim, ó, isso daqui baseado no livro do Bert, porque no livro do Bert está escrito livro, tal que página. assim, assado. Eu tinha que ter a prova daquilo que eu estava falando, como se alguém pudesse duvidar de mim. Como se alguém pudesse dizer, ó, você tá mentindo, ou você tá roubando. E isso mudou o meu comportamento. Eu deixei de simplesmente não me importar com aquilo que eu estou falando. Quer acreditar, acredita. Não quer acreditar, vai atrás da sua verdade, vai, sabe? Mas antes não, eu sempre buscava uma confirmação de algo, alguém, um livro, alguma coisa, para dizer, olha, eu não tô mentindo. Tudo por conta dessa memória. Olha que interessante. Olha que incrível, então, né? se a gente olha para a claustrofobia dela, pode ser também um comportamento que ela não percebe que pode estar relacionado a essa morte. Alguns medos, que nem a gente falou de holocausto aqui, né? De repente, só um exemplo, porque a gente não sabe de onde vem, né, Déia? Ela veio de um holocausto, então assim, ela pode sentir vergonha de se expor, sentir vergonha de se colocar, porque as pessoas que foram mortas pelo holocausto, elas se esconderam por muito tempo, elas fugiram, elas, sabe, é como se elas não tivessem o direito de estar vivas, de estarem vivas por serem judeus. Olha vezes, isso. eu já vi pessoas que têm claustrofobia, que não é só de lugares fechados, é de lugares com muitas pessoas. Por exemplo, essas festas de rua que dá aqui, a gente tem o Oktoberfest, é uma chuva de pessoas nas ruas. Ela não consegue estar no meio, mesmo que esteja ao ar livre, ela não consegue estar no meio de muitas pessoas, ela fica em pânico, assim, e prefere se isolar. Ela tem uma claustrofobia de pessoas, de estar... Sim. Então, às vezes são memórias também, né? Porque Muito. no Holocausto isso aconteceu muito, eles eram todos muito amontoados dentro de algum lugar ali onde era... Ou morreram queimados, né? Morreu queimado. Então, tem memória aí. Então, o que eu posso dizer para ela? Vai atrás. Hoje a gente tem tantas ferramentas, né? Não só um olhar da constelação, mas um olhar para realmente o que isso acontece, por que isso acontece com você, né? Ferramentas fantásticas. A gente tem diversas, né? Pode escolher. Sim.